1 Reis 18, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 41, finalzinho do capítulo. 18, 41. E o texto sagrado nos diz assim: E Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo no mar. Glória a Deus. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava com Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Oh Deus de amor, nós esperamos pela Tua intervenção na nossa vida, Senhor. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não for conosco, nós não poderemos dar mais um passo, Senhor. Se o Senhor não caminhar conosco, nós não poderemos continuar na jornada da vida. Como seu servo Moisés declarou na sua palavra: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Que assim seja a oração do teu povo nessa noite. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua intervenção na nossa vida, na nossa história. Nós precisamos de um milagre teu, Deus. Nós precisamos de um toque do Senhor para mudar as gerações, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa compreensão de Ti, Deus. Toca em nós, Pai. Toca, Senhor, nesta noite. Em meio a crises, em meio a dissabores da vida, em meio a problemas aqui, Deus, reunidos neste lugar, toca em nós, porque o Deus de milagre está aqui. O Deus de poder está aqui. Como uma pequena nuvem surgindo no céu, e essa nuvem derramará abundante chuva sobre nós. Oh Deus, visita a tua igreja nesta noite, Pai, noite de celebração da tua santa ceia. Que o Senhor possa inundar o nosso ser com a tua presença, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Como nós poderíamos descrever o tempo em que temos vivido? Como você descreveria o tempo em que você está vivendo? Quais seriam as palavras que caracterizariam os nossos dias? Esse tempo em que nós estamos envolvidos nele. Esse tempo que se chama hoje. Quais são as palavras que caracterizam o nosso dia a dia? Crise. Talvez seja essa palavra da moda. Crise. Estamos vivendo um tempo de crise. Estamos vivendo um tempo de indefinição política. Estamos vivendo um tempo de mudança de valores. Estamos vivendo um tempo de muitas incoerências entre pessoas que falavam uma coisa, agora não falam mais, mudaram as suas opiniões, mudaram os seus valores. Estamos vivendo também um tempo de muita superficialidade. Superficial. Não quero aprofundar em nada. Superficial. Só pelas beirinhas. Um tempo de relativismo. Tudo é relativo.
Ah, não é bem assim. Os valores mudaram, as coisas não são mais como eram antigamente, pastor. Agora a gente está vivendo uma nova era, um novo momento. Um tempo de egoísmo, onde as pessoas são egoístas, pensam nelas mesmas. Não olham para o próximo, não olham para o seu semelhante. O individualismo escancarado. Um tempo de desonestidade, de corrupção, outra palavra da moda. Um tempo de violência, de insegurança. Talvez algumas dessas palavras que eu falei aqui, elas geraram na nossa vida, ou na grande proporção da humanidade hoje, um afastamento de Deus, daquilo que eram os valores eternos de Deus, e aquilo que hoje as pessoas valorizam, hoje elas entendem. Como você descreveria a sua vida hoje? Hoje, se eu perguntasse para você agora, como você descreveria a sua vida? Como você está vivendo? Como está o seu dia a dia? É um dia de vitória ou é um dia de derrota? Você tem tido mais vitórias na sua vida ou mais derrotas? Dias de paz ou dias de guerra? Parece que tudo está caindo ao seu redor, tudo desabou. Dias de alegria, dias de tristeza, onde nós ficamos muito tristes, amargurados, nosso coração fica apertado. Dias de comemoração, dias de lamentação. Como tem sido os seus dias? Um misto disso tudo. Tem um dia que eu estou bem, pastor, tem um dia que eu estou mal, sabe aquela coisa, uma balança está pesada de um lado, está pesada do outro. Eu não consigo viver uma intensidade daquilo que Deus tem prometido sobre a minha vida, as promessas de Deus, eu não tenho conseguido viver, eu não tenho conseguido experimentar da graça e do amor de Deus sobre a minha vida. As gerações, ó Deus, a gente tem visto aí no dia a dia, a gente sai da igreja, o problema bate na nossa porta. A gente sai de um culto abençoado, parece que o problema vem diante de nós e nos aperta, nos aflige, nos sobrecarrega. Como são os dias que nós temos vivido? São dias de crise ou são dias de milagre? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quais são os dias que a igreja de Cristo tem vivido? Dias de crise ou dias de milagre? Na verdade, seria bom que a gente pensasse assim, quando eu falei, quem gostaria de receber milagres sobre a sua vida hoje? Quem espera um milagre de Deus hoje? A gente não gosta de esperar um milagre, a gente gostaria que o milagre acontecesse agora. Eu estou esperando um milagre, mas eu gostaria que o milagre fosse já. Fosse agora, fosse nesse exato momento. Fosse de uma hora para outra. No entanto, nós sabemos que não é bem assim. Se fosse assim, se fosse tão comum, não seria milagre. Quando você espera um milagre, você mesmo disse, no início, algo que eu não consigo fazer, só Deus pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode realizar. Uma coisa é fato, os milagres geralmente nascem em meio a crises. Em meio a um cenário de desolação, em meio a um cenário de desordem, em meio a um cenário de situação de caos. É ali que nasce o milagre, é ali que brota o milagre. Então leve essa palavra no teu coração. Se a sua vida, você está passando hoje por crise, você está passando por situações difíceis na sua vida, você está pertinho de receber um milagre de Deus. Você está muito perto de receber um milagre de Deus. Você tem todos os atributos para receber o milagre do Senhor. Porque você está enfrentando as situações na tua vida. Saiba de uma coisa também, Deus não precisa dos homens para realizar os seus milagres. Você sabia disso? Mas saiba de uma coisa também, além dele, por o fato dele não precisar, não quer dizer que ele não deseja que você participe disso. Deus deseja que você participe. E ele, todavia, ele te convida a se envolver nesse projeto do milagre dele sobre a tua vida. Ele te convida a se envolver nisso. E sabe qual é o tipo de gente que Deus gosta para se envolver no milagre? É gente que tem atitude,
e gente que tem fé. Você tem atitude? Você tem atitude? Você é um homem, uma mulher de atitude? Você é um homem, uma mulher de fé? Deus vai usar a sua vida para realizar um milagre naquilo que você está pedindo a Ele. Eu não sei o que é. Você sabe o que você trouxe no seu coração nessa noite? Guarde isso no teu coração. A sua fé e a sua atitude são determinantes para o milagre acontecer. São fatos determinantes para que o milagre aconteça. Deus vai fazer, Ele é soberano, mas a sua atitude e a sua fé é algo determinante de Deus, é o que Ele vai usar para realizar um milagre na tua vida. Sabe por que eu sei disso? A Bíblia é repleta de situações assim. A Bíblia é repleta de exemplos desse. Lembram quando Jesus transformou água em vinho? O primeiro milagre de Cristo Jesus. O que precisou acontecer? Precisou que as pessoas enchessem as talhas de água. Quando as pessoas se desprenderam e encheram as talhas, porque ele disse assim, enche os vasos de água. Alguém poderia dizer assim, ele está louco, por quê? É vinho, não é água. É vinho que nós estamos querendo, é vinho que está faltando no casamento. E ele manda encher de água. Precisou desprender, precisou ter atitude, precisou ter fé. Quando ele abre o mar, lá no Egito, o que precisa o povo fazer? Põe o pé na água. Se você pôr o pé na água, o mar vai abrir. É preciso atitude, é preciso ter fé, é preciso experimentar de Deus. Você jovem, que está aqui nessa noite, que deseja ver o milagre do Senhor, que deseja ver o milagre de Deus na sua vida, é necessário que você entregue o seu lanche para Ele. Os seus pães e os seus peixes, como aquele jovem entregou, e ele viu uma multiplicação, ele viu uma multidão sendo alimentada. Entregue a Ele, tenha fé, e Ele vai fazer um milagre acontecer sobre a sua vida. Quando Daniel entra na cova dos leões, e Deus fecha a boca dos leões ali, é necessário que ele entre na cova. É necessário ter homens de fé que entrem na cova, que saibam que os leões vão filar gatinhos sobre a sua vida. É fé, é esperança. O texto em que nós lemos fala de um homem que exercitou a fé e exercitou a atitude. Se você ler o capítulo 18, você vai ver que no primeiro versículo ali, Deus dá uma promessa para Elias e ele volta. Ele estava fugindo de Acabe e de Jezabel. Mas ele volta agora. Faziam 3 anos e meio que não caiu uma gota de chuva sobre a terra. Não caía nada de chuva sobre a terra. E Elias vai dizer ali no versículo 41 que nós lemos, disse assim, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva. Já ouço barulho de chuva. A chuva já está vindo. E se você continua a leitura ali no início do capítulo, você vai perceber que Elias já havia tido uma experiência sobrenatural com Deus. Havia passado ao fio da espada 450 profetas de Baal. Havia descido fogo do céu. Então um homem que agora diz que vai chover, e que crê que vai chover, já havia visto descer fogo do céu. Quem já viu descer fogo do céu aqui? Eu não. Chuva já. Mas Elias havia visto descer fogo do céu. Chuva era fichinha para ele. Primeiro porque Deus já tinha dito para ele, vai chover. E ele confiava, ele tinha atitude. Diante da realidade, da sua realidade, aprenda a desfrutar das promessas de Deus e dos milagres que Ele disse que vai fazer na tua vida. Creia. Creia nisso e Deus vai fazer. Deus vai realizar. Aquela época, ali no contexto do texto em que lemos,
A época de Elias era uma época onde os líderes eram líderes ímpios e maldosos. Era um tempo de afastamento do caminho de Deus. Era um tempo de depravação moral e social. Era um tempo também de terrível escassez. Era um tempo de estagnação. Ninguém realizava nada. Primeiro porque a terra estava árida, seca. Tudo que plantava não dava nada, morria, seca, deserto. Não tinha uma gota de chuva que caía. Nada progredia. Nada dava na vida das pessoas. As pessoas não avançavam. As pessoas estavam a cada dia minguando. Morrendo dentro das suas próprias casas. O alimento acabando. Porque a terra não produzia mais nada. Mas independentemente disso, Elias acreditava no Deus da sua vida. E a primeira atitude que fez transformar uma situação de crise em milagre na vida de Elias foi crer nas promessas de Deus. Se você está enfrentando um momento de crise na sua vida, e você está esperando um milagre dele na tua vida, creia nas promessas dele. Olhe para as promessas que Deus fez. Então disse Acabe: sobe, come e bebe, porque há muito ruído, há um ruído alto de chuva descendo. Imagine o seguinte: como Jesus havia dito para aqueles homens colocar água nas talhas, que ele ia transformar a água em vinho. Agora era Elias. Não chove faz 3 anos e meio. E Elias disse para Acabe, assim que é o rei: vai, sobe no seu carro, vamos lá para o Monte Carmelo, que vai chover. Imagina a situação. Você acha que como ficou o coração de Acabe? Você acha que ele acreditou? Quantos Acabes nós temos aqui nessa noite? Que Deus tem dito que vai realizar um milagre e você tem duvidado. Deus vai fazer a obra e você está duvidando daquilo que Ele vai fazer. Era mais sensato para Elias ficar quieto. Chover. Hoje está faltando chuva, né? Não está? Tempo seco, garganta seca, doendo. Precisando de chover. Mas imagine 3 anos e meio sim, caiu uma gota de água. Imagina isso. Consegue imaginar? Não, né? A gente nunca passou por isso. Quando passa um período de escassez, a gente já começa a reclamar. E a abundante chuva vem. A bênção de Deus começa a se derramar. Mas sabe por que Elias teve a ousadia de dizer isso para Acabe? Porque lá no versículo 1 do capítulo 18, Deus disse assim para Elias: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Você não acredita na promessa minha, mas você tem que acreditar na promessa de Deus, porque Deus disse para Elias: vá, apresenta-se a Acabe, porque vai vir chuva sobre a terra. E se Deus está dizendo para você, vai vir chuva sobre a tua vida, o milagre vai acontecer, creia nele. É promessa do Senhor. Sabe qual foi a única coisa que Elias exercitou? Ele creu, ele acreditou. A terra está desértica, eu não estou vendo nada, não estou vendo nenhuma mudança, não estou vendo transformação nenhuma, a minha vida não está mudando nada, o meu casamento não mudou coisa nenhuma, a minha família não mudou nada, o meu trabalho não mudou coisa nenhuma, o meu patrão continua o mesmo. Creia, Deus é um Deus de promessa. A enfermidade, em vez de melhorar, está piorando, pastor. Creia, Deus é um Deus de promessa. Em vez de diminuir, está evoluindo, está aumentando. Deus é um Deus de promessa. Deus, quando promete sobre a nossa vida a abundante chuva, ela vai vir.
Quem já consegue ouvir um ruído de abundante chuva aqui? Abundante chuva, querido. Isso significa crer na providência divina. Isso significa crer na ação milagrosa de Deus. Comece a falar pela fé. Eu creio, eu estou vendo a salvação, eu estou vendo a cura, eu estou vendo o milagre chegando, eu estou vendo a situação mudando. Comece a profetizar com a tua boca, a sua boca tem poder, a sua palavra tem poder. Comece a declarar, em nome de Jesus vai acontecer, e o milagre vai chegar sobre a tua vida e a tua história. Sabe quem pode desviar você de crer? Sabe qual a única pessoa que pode desviar você de crer? Você sabe, né? Só você. Você acha que o diabo pode fazer isso? Você acha que a pessoa que está do seu lado aí pode desviar a sua atenção? Não. Só você. Pode desviar e duvidar e não crer, porque ninguém tem poder a não ser você de duvidar de Deus. Você pode crer nele e o milagre vai acontecer. Sejamos como o profeta Elias, que não precisava de evidências. Ele não precisava que as coisas estivessem mudando. Ele precisava unicamente crer. Bastava para ele crer. Bastava para ele olhar e acreditar que o milagre aconteceria, e o milagre aconteceu. Milagre é um posicionamento. Talvez a coisa que esteja faltando para você é isso: se posicionar diante de Deus em fé. Deus, eu quero ser uma pessoa que creia. Não quero duvidar em momento nenhum da tua palavra, porque eu sei que a sua palavra, o Senhor vela por ela para fazê-la cumprir. E se o Senhor prometeu, vai acontecer. Quero dizer uma coisa para você, grave isso no teu coração. Se for Deus que fez a promessa, se isso que você carrega aí na tua vida for Deus que fez a promessa, vai acontecer. Se foi Ele que disse, não há sombra de variação na palavra do Senhor. Ele não muda. Ele disse, Ele vai cumprir. Talvez você diga assim, mas está demorando. Não importa o tempo, Deus vai realizar. A segunda coisa que muda a crise em milagre na vida de Elias é a atitude diferente. Quando se esperava uma atitude comum, ele tem uma atitude diferente. Como se espera uma atitude normal sua, tem uma atitude diferente. O texto vai continuando dizendo ali no versículo 42, e Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias fez o quê? Subiu ao monte Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o rosto entre os seus joelhos. Os dias de milagres, queridos, não são dias automáticos. Não é mágica. É milagre, é presença de Deus na sua vida. Eles não acontecem assim, no estalar de dedos. Eles precisam ser gerados. Sabe aonde? Aqui, ó. É no joelho que gera milagre. É na sua vida de compromisso com o Senhor. É no seu apego com Ele. É no seu processo de entrega totalmente a Ele. Dizer, Senhor, eu espero um milagre teu. Eu sou dependente de Ti. Eu não posso mover mais nenhum passo se o Senhor não for comigo. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que orar. Duas pessoas geraram esse milagre que você está vendo aqui. Falando para você. Duas. Que não cessaram de orar, de buscar a presença de Deus, de intervir, de colocar os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor e sustentar a minha vida aqui, por isso que eu estou aqui. Uma delas foi minha mãe. E outra delas é a Suzy que está aqui. Porque se não fosse a oração das duas, se não fosse o sustento na oração, alguém pagar o preço, nós não estaríamos, eu não estaria aqui. Talvez você não estivesse aí, se alguém tivesse pagado o preço pela tua vida.
intercedido por você, orado por você, colocado você diante do altar do Senhor e clamado aos pés da cruz e colocado a sua vida em oração e dito: Senhor, muda a vida dele, muda a vida dele, muda a vida dele. Deus pode fazer um milagre no seu casamento, e Ele quer. Deus pode fazer um milagre na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. Mas você precisa ter uma atitude diferenciada. Você precisa mudar a tua atitude. Nesse texto nós observamos que há um contraste entre dois personagens ali: Acabe e Elias. Acabe vai para um banquete, se assenta, come, bebe, como se nada tivesse acontecendo, como se os 3 anos e meio de secura sobre a terra, porque ele era rei, talvez a escassez para ele não chegasse, talvez a necessidade não tivesse apertado a vida dele. Para o povo, como nós experimentamos hoje, né? As nossas lideranças, os nossos líderes políticos vivem nos melhores hospitais, tem as melhores comidas sobre a mesa. O povo na escassez, na necessidade. Mas Elias tem uma atitude diferente. Ele sobe aonde? Ao cume do Monte Carmelo, debruça-se aos pés do Senhor em oração e experimenta ali o milagre de Deus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Você quer experimentar o milagre do Senhor? Corra para a presença dEle. Vá para a presença dEle. Fique a sós com Ele. Desfrute da intimidade dEle. Mas você quer falar tanto. Você quer às vezes tomar a rédea da tua vida sobre o controle na tua mão ali. Você quer falar sempre. Você não se cala. Você não escuta Deus. E Deus está falando com você. E você está lá falando. Sabe aquele filho que você diz para ele: filho, quero falar com você. Ah, não, pai, agora não posso. Agora não tenho tempo. É assim que Deus está falando conosco, querido. Deus quer falar com você. Deus quer que você vá para a presença dEle. Porque na presença dEle você vai poder desfrutar dos milagres dEle. Se você for para a presença dEle, a palavra dEle vai se cumprir na tua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele vai estar com você. Vença a passividade. Nós somos muito pacíficos para algumas coisas, para outras não, né? As coisas de Deus, muitas vezes a gente vai de uma maneira muito relaxada. Não se acomode com a terra seca. Não se acomode com a falta de milagre acontecendo, de a falta de chuva. Vá para a presença de Deus e clame a Ele. Busque a presença dEle e a chuva vai se derramar. A chuva vai chegar sobre a tua vida. Um milagre vai acontecer. Hoje Deus trouxe você aqui para te ensinar essa verdade. Precisa que você diga a Ele: Senhor, eu quero a sua presença comigo, eu quero a tua graça sobre a minha vida, eu quero desfrutar dos teus milagres, eu quero sair dessa vida, dessa zona de conforto que eu estou, e ir para a tua presença, viver mais perto de ti, ter um encontro com o Senhor, de verdade, todos os dias da minha vida, nutrir a minha vida na tua presença. Viver diante do Senhor. Desenvolva a sua vida, uma vida intensa de oração. Esse foi o segredo de Elias. Ele orou. Ele buscou a presença de Deus. Acabe vai para o... Quem gosta, né? Todo mundo gosta, né? Entretenimento. Todo mundo gosta. Onde a minha cabeça está, de boa. Estou relaxado. Sabe onde Elias vai? No altar. A diferença está aí. Você quer viver no entretenimento e ter os milagres de Deus sobre a sua vida?
Os milagres de Deus vão acontecer quando você mudar o entretenimento pelo altar. Quando você subir ao Monte Carmelo e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua história, a sua família. Quando você tiver uma atitude de sacerdote do seu lar e dizer assim: aqui, Senhor, aqui eu sou um sacerdote dentro dessa casa, e eu clamo a tua presença, e eu peço a presença do Espírito Santo no meu lar, para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família. Eu reivindico a minha casa para o Senhor, eu tomo posse dela, eu não aceito a obra de Satanás na minha casa, eu desfaço toda a obra do inferno na minha família, e peço a presença de Deus nela. Você é um varão do Senhor, uma pessoa do Senhor que está na tua casa. Você tem a autoridade de Deus ali para dizer sobre a vida dos seus filhos, para declarar sobre eles que eles são herança do Senhor, são benditos do Senhor, sobre a presença dEle. Você tem que tomar atitude. O grande problema nosso é que nós esperamos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente espera que o milagre de Deus aconteça continuando fazendo do mesmo jeitinho. Isso é tem o pessoal aqui que trabalha com essa área aí de motivação, os coachings, o Alex, o Ari. Como que eu vou esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa? Não mudar a minha atitude, não mudar o jeito de eu fazer. Eu tenho que mudar a minha atitude, mudar o jeito de eu fazer, para que eu espere coisas novas acontecendo, milagre de Deus acontecendo sobre a minha vida. Eu quero fazer a minha vidinha de oração ali de 5 minutinhos diante de Deus, olhe lá, e achar que o milagre de Deus vai acontecer. Querido, muda a sua atitude, passa de 5 para 5 horas, se o negócio não está acontecendo. Eu estou jejuando uma vez por semana, pastor. O negócio está pesado já, uma vez por semana, o meu estômago já dói demais. Meu irmão, ora, jejua um mês se for preciso, mas o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Muda a atitude e as coisas vão acontecer de forma diferente. Faça algo diferente e os resultados na sua vida serão diferentes. Elias fez algo diferente. Ele foi para o altar, ajoelhou na presença de Deus, e o milagre aconteceu. A terceira atitude de Elias é uma atitude que muitos de nós perdemos. Eu tenho falado já aqui alguns domingos sobre isso. Em diversas passagens da Bíblia. Mas Deus está trazendo de novo, é porque a gente precisa dela. E eu creio nisso. Porque Deus não repete a sua palavra, não insiste essa palavra conosco se nós não tivermos... Porque nós não tomamos a atitude ainda. Por isso Ele persiste na palavra. E a palavra é: seja perseverante. Persevere. Porque muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Nós paramos na hora errada. E Elias, aqui no versículo 43 e 44, ele diz assim ao seu servo: sobe agora, olha para o mar. Aí ele sobe, olha para o mar e diz para Elias: não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Aí Elias fala para ele: o quê? Então tá bom, não precisa subir mais não? Não, sobe 7 vezes. E quando ele sobe as 7 vezes, aí ele olha: e agora? Você está vendo? Está vendo o quê? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua glória vai descer, que a tua bênção vai descer, que a chuva vai cair. A perseverança, querido, abre a porta do milagre. Quer uma estratégia para abrir a porta do milagre na tua vida? Persevere. Insista. Se o cenário ao seu redor é um cenário somente de crise, não desista. Se o seu cenário é um cenário de enfermidade, não desista. Se o seu cenário é um cenário que evidencia para a tua vida que o casamento acabou, não desista. Se o seu cenário é um cenário para a tua vida que os teus filhos estão perdidos e você não tem mais volta, não desista. Se o cenário para você evidencia que não tem condição, busque o milagre, busque a presença de Deus e Ele vai se revelar a você. Naquele dia não havia nenhum indício de chuva.
Mas, sobretudo, um homem se posicionou, crendo na promessa de Deus, e o milagre aconteceu. Elias não desistiu de buscar. Ele continuou orando até a 7ª vez. E o milagre aconteceu. Quero finalizar essa palavra dizendo algumas verdades bíblicas para você. O caminho de milagres inclui espera paciente. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz isso. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O caminho de milagres inclui um caminho de busca constante. Não é buscar agora e acabar. Parou. Hoje, estou buscando aqui na igreja, tal, semana inteira não busco nada, não quero saber, esperar um milagre. Não, querido. Mateus, lá no capítulo 17, no capítulo 7, versículo 7 até o 11, vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí o texto vai dizer assim: ou qual dentre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma serpente? Se pedir um peixe, não, se pedir um pão, lhe dará uma pedra. Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Aí o texto vai dizer assim: vocês sendo maus, na sua natureza pecaminosa, má, sabe dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai que está nos céus. Que tudo quanto você pedir em meu nome, o Pai vai te conceder, disse Jesus. O caminho do milagre inclui uma obediência completa. O segredo para uma vida de milagre é ouvir e obedecer. É ser obediente. Deus faz o milagre através de um ato de obediência de Elias. Deus disse para ele: vai até Acabe, se apresenta a ele que vai descer chuva. Aí ele se encontra ali, vou resumir o capítulo 18, tá? Se encontra ali com Obadias, que era um profeta de Acabe. Obadias fica com medo. Fala assim: eu não vou lá apresentar, falar que você está no meio da gente aqui para Acabe, não, que ele vai matar. Ele vai me matar. Todos os outros que fizeram isso, ele passou o fio da espada. Aí Elias diz para Obadias, fala assim: pode ir, que eu vou me apresentar a ele. Eu garanto para você. Não vou fugir. E ele vai à presença de Acabe e fala para Acabe: agora pode reunir o povo, reúne os profetas de Baal, e faz todo aquele cerimonial que você já sabe. Mata o novilho, põe o novilho lá. Vamos clamar agora ao Deus, o Deus verdadeiro, vai descer fogo do céu. E manda os profetas de Baal ficarem clamando lá, fica aí. E eles ficam do início da manhã até o meio-dia clamando, clamando, clamando. Aí Elias chega e começa a dizer para eles assim: acho que o Deus de vocês está dormindo, hein? Eu acho que ele está viajando, está em outro lugar. Clame mais alto, grita. E eles começam a gritar e se cortarem. Aí eles desistem porque não vem fogo. Aí Elias, não contente, diz assim: faz uma valeta. Pega a água, joga no holocausto. Joga mais uma vez, pode jogar mais. Joga a terceira vez, pode inundar, deixar inundado de água. E Elias se ajoelha aos céus e clama ao Senhor. E o fogo desce e consome todo o holocausto, consome toda a água. E depois ele reúne todos aqueles profetas de Baal. Porque o povo agora há Deus em Israel.
O Deus de Israel está vivo. O Deus de Israel está aqui nesta noite para realizar um milagre na tua vida. Espere por dias de milagre, mesmo vivendo em dias de crise, mesmo vivendo situações difíceis. Porque para você transformar os dias de crise em dias de milagre, você precisa tomar algumas atitudes. Primeira, creia nas promessas de Deus. Segundo, tenha atitude diferente. Terceiro, seja perseverante. Persevere. E eu quero terminar essa mensagem nessa noite, antes de nós começarmos a ministração da ceia, dizendo uma frase para você. Talvez você diga assim: pastor, isso é difícil. Porque muitos que estão aqui vivem isso. Confiar em Deus, queridos, é bem mais do que saber que Ele existe. Guarda isso no teu coração. Confiar em Deus é bem mais do que saber que Ele existe. É descobrir que Ele se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com a tua situação. Eu sei que Ele existe. Não basta. Ele se importa contigo. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua geração, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar todos os problemas, as crises que você está enfrentando. Ele quer tomar na mão dEle, porque Ele se importa com você. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso. Eu me importo com você, meu filho e minha filha. Eu me importo contigo. Por isso busque esse Deus de milagre. Seja perseverante.